No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que está acontecendo na minha vida, as transformações, as coisas que eu estou conquistando. E vai ser um bate-papo, tá? Vai ser um vídeo totalmente diferente. Eu recomendo você ficar até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai falar com você. De alguma forma você pode estar vivendo o que eu vivi, você vai se conectar e a partir desse vídeo você vai ter uma virada de chave e mudar a sua vida. Então fica até o final desse vídeo, porque ele com certeza vai te ajudar muito. Eu sou o Ronaldo Henrique. Eu tenho como objetivo nesse canal te mostrar e te ajudar a viver de tráfego pago, que nem eu faço, tá? Então eu quero simplesmente te inspirar com o que eu vou te trazer aqui. Eu vou te contar minha trajetória. As coisas que eu estou vivendo são coisas muito boas, graças a Deus. E por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Eu vi um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso e eu achei muito legal. E como eu estou vivendo coisas muito, assim, prosperando e tudo mais, eu quis trazer isso também, porque eu tenho certeza que você vai se conectar. Eu vou te contar um pouco da minha trajetória, então você vai me conhecer um pouco mais. Pra quem acha que eu só entrei no mercado digital e que minha vida começou assim, não foi assim. Minha primeira experiência profissional foi num shopping, assim que eu fiz 18 anos. Eu fui trabalhar num shopping, era meio que um parque, aqueles parque que tem de Play Center, Playland. Era mais ou menos naquele parque. E eu trabalhava como freelancer, então eu nem, vamos dizer assim, tinha um trabalho propriamente dito, né? Um CLT ou PJ, alguma coisa do tipo. Eu não tinha muita noção de como seria o mercado, eu estava conhecendo. E a minha primeira experiência foi no shopping. Então, vamos dizer que lá eu mais me divertia do que entendi o que de fato era o trabalho. Porque eu dava o meu melhor, claro, às vezes era cansativo. Mas eu trabalhava com o público, então eu gostava muito, né, de me comunicar, de interagir e lidar com essa forma que era o trabalho lá. E por ser um parque era algo muito divertido em si. Porém eu ganhava muito pouco, muito pouco. Se eu não me engano, na época era tipo assim, R$ 6 a hora. Só que era freelancer e eu não trabalhava todos os dias. Quando eles precisavam, eles mandavam mensagem lá no grupo. E aí as pessoas se candidatavam pra ir. Tinha um grupo lá de pessoas e tudo mais. Então basicamente eu trabalhava, sei lá, 3 dias na semana. Eu comecei literalmente assim. E lá, obviamente, eu comecei a trabalhar. E eu me senti extremamente incomodado, como talvez você esteja. E eu tô te falando de algo que eu passei também. Talvez dentro do trabalho que você está, no qual você não é remunerado como você gostaria. Talvez você não vê nem aquilo como trabalho, ou vê como trabalho, mas não te deixa contente, não te deixa feliz, não te traz os resultados que você quer. E aí, eu saí depois de um tempo, né? Eu trabalhei lá, eu acho que 6 meses, alguma coisa do tipo. Mas como eu falei, eram alguns dias. E eu não vim de uma família rica, né? Então a gente sabe como que é. A gente precisa dar um jeito de fazer dinheiro, porque eu tinha um básico, né? Como grande parte, né? A média das pessoas tem. Eu sei que tem pessoas em condições muito piores, mas eu tinha um básico ali, a comida e tudo mais. Mas tinha muitas coisas que eu gostaria de fazer, queria fazer e não podia, por não ter esse recurso. E aí, depois de um tempo, eu entrei no telemarketing, eu comecei a trabalhar com telemarketing. E foi assim, de verdade, foi uma semana horrível, horrível, horrível. E se você trabalhar com telemarketing, eu consigo te entender. Porque eu fiquei lá apenas uma semana. Eu não aceitei ficar naquele ambiente, porque eu achei o ambiente assim extremamente tóxico. Eu vi coisas lá muito ruins, que é até fora de ética. Assim, enfim, não quero entrar muito nesse ponto, mas ensinavam a gente a fingir coisas, isso e aquilo. Eu achei o ambiente péssimo. E por conta disso, e não somente isso, na verdade o principal motivo foi que eu tinha sido aprovado com bolsa 100% em engenharia. Então eu fui aprovado com bolsa em engenharia, era integral e tudo mais. Se eu não me engano, era integral, enfim. E aí eu precisava me dedicar muito, então eu não fiquei lá, foquei no curso e tudo mais. Só que nesse meio termo, nesse trajeto, eu acabou chegando a pandemia e tudo mais, a época da pandemia, todo mundo sabe como foi. Era uma coisa assim, realmente absurda, absurda. Então, eu acabei não estando trabalhando, a faculdade todo mundo sabe que estava meio parado, daquele jeito. E aí nesse meio período acabou que eu conheci a WiseUp.
que é a escola de inglês no qual o Flávio Augusto é o dono, né, o fundador. E aí eu conheci a Wise Up Online. Eles estavam com um projeto novo, no qual você trabalharia de casa e você precisava vender curso de inglês. Você precisava abrir um MEI, mas não era CLT, você não tinha que cumprir horário nenhum, você só tinha que se dedicar. E aí eu comecei, eu vi, né, assisti uma live lá e tudo mais, e me candidatei, fiz o processo seletivo e fui aprovado. E aí é legal que quando eu fui aprovado, eu comecei a fazer essas ligações e era como se fosse um telemarketing. A diferença é que eu fazia isso de casa, eu fazia do meu quarto. Eu tinha um escritório ali, improvisado, e eu fazia aquilo do meu quarto. E aí eu comecei a fazer e comecei a fazer meu primeiro dinheiro, assim, né, vamos dizer. E aí eu gostei, só que na minha visão, dentro do que eu estava atingindo, eu não estava muito contente. Eu basicamente não tinha tido muitas experiências profissionais, então estava sendo, entre aspas, a primeira experiência profissional. Eu estava sozinho. Eu sou uma pessoa que aprende rápido, talvez você seja assim, mas sou uma pessoa que aprende rápido. Mas eu sou muito de estar fazendo para aprender. E como ali não tinha um ambiente, eu não estava com pessoas e tudo mais, eu estava meio que aprendendo. Só que por conta de ter aprendido a vender, porque nessa experiência, e talvez isso aconteça com você. Talvez você não entenda por que você está no trabalho, no emprego, ou aonde você está hoje. Mas, se você se esforçar em aprender as coisas que você está aprendendo ali, depois, no futuro, as coisas começam a se conectar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu recebi uma proposta de um CEO de uma startup para começar a trabalhar com eles na parte comercial. E aí eu aceitei, né? Startup já vendeu. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem e tudo mais. Foi uma época muito legal mesmo, muito legal. Eu recebia lá, eu acho que R$ 2.500, alguma coisa assim. E foi a primeira vez, lembrando, tá? Foi a primeira vez que eu fiz essa quantidade de dinheiro. Eu sei que para muitas pessoas é muito pouco, mas dentro do que eu tinha feito era bastante. Então eu comecei a fazer R$ 2.500 e aí eu pensei, nossa, caramba, dá pra fazer um monte de coisa e tudo mais. Eu morava com os meus pais, né? Então eu comecei e aí eu sempre tive um drive, né? Isso eu aprendi com o Flávio Augusto, inclusive, de sempre viver com a metade do que eu vivia. Então eu comecei a aplicar nessa época. Então eu ganhava R$ 2.500, só que eu vivia praticamente com R$ 1.000. Só que eu tinha mais meio que um vale alimentação, vale refeição ali de mais R$ 400. Então eu vivia ali mais ou menos com R$ 1.500. Só que como eu morava com meus pais, e eu simplesmente ajudava com uma continha, alguma coisinha assim, era muito simples assim. Então eu nunca fiquei esbanjando, gastando muito e tudo mais. Então aquilo foi muito legal porque eu conseguia comprar umas roupas que eu queria, conseguia comprar as coisas, conseguia ir no restaurante. Até porque, só pra você ter uma noção, o meu primeiro salário eu nem tinha recebido, eu fui no... E eu não recomendo isso, tá? Mas eu não me arrependo, foi algo que eu quis fazer. Eu tinha feito uma oferta pra Deus e tudo mais, e eu descrevi como eu queria o trabalho. E assim, foi exatamente o que eu tinha descrito, o valor que eu tinha pedido, e não somente isso. Eu quis pegar e levar, assim, parte da minha família, porque se eu falar minha família inteira é muito grande, né? Mas parte da minha família, assim, uma quantidade boa de pessoas, pra comer num restaurante. Nessa conta desse restaurante deu, tipo assim, R$ 800. Eu recebia, tipo assim, R$ 2.400, deu R$ 800. E aí eu levei eles, foi super legal mesmo. Foi uma experiência, foi num restaurante, assim, melhor do que eu costumava ir. Então foi uma experiência incrível, comida muito boa. Eu creio que marcou todos eles também, me marcou muito e foi algo muito legal, que foi como se eu tivesse devolvendo em gratidão às pessoas que incentivaram, me apoiaram, eu chegar até ali. E foi muito legal. E aí, eu trabalhando nessa startup, eu comecei a aprender muito. Eu trabalhava diretamente com os fundadores, então foi a experiência mais próxima que eu tive de empreender, vamos dizer assim, até o momento. Então, eu via como funcionava o comercial, eu via como funcionava o administrativo, eu via como funcionava o RH, eu via como eram as reuniões, a gente tinha as reuniões sobre tudo quanto é coisa, eles abriam os números pra gente, e na época foi considerado uma das startups, né, ficou entre as 10, que mais tinha potencial de crescimento pela própria Forbes, para vocês terem uma noção. O time era de pessoas muito boas, muito capacitadas, então foi uma época que eu aprendi muito. Eu não tinha tido uma experiência profissional assim propriamente dito até ali. E ali eu tive uma experiência e eu vi o quanto é incrível você
desenvolver ideias novas, você criar, você tá sendo recompensado por fazer coisas novas. E eu via literalmente a empresa como se fosse minha. Tanto é que nos projetos da faculdade, tinha que escolher uma empresa e tudo mais. Eu geralmente escolhia a Já Vendeu e a gente apresentava sobre essa empresa. Eu conseguia falar tudo sobre essa empresa, conseguia falar pontos de melhoria, enfim. Foi uma experiência assim muito, muito incrível mesmo. E aí eu aprendi muito. E eu fiquei lá durante 11 meses. Como era uma startup, não sei se você sabe, mas startup tem esse negócio de, muitas das vezes, eles, querendo ou não, eles têm que receber investimento. E quando não recebe investimento, fica sem caixa. E sem caixa é ficar sem dinheiro. E aí precisa cortar pessoas. Inclusive, antes de eu continuar essa história, porque acredite, você vai se identificar em algum momento, isso não é possível, não é possível. Eu acredito que eu passei por essa trajetória para também ajudar as pessoas a passar por essa trajetória. E você que tá aí do outro lado, eu tô falando com você. Então se inscreve aqui no canal, porque eu não somente faço isso, mas eu trago conteúdo prático, conteúdo específico, conteúdo de vários minutos, muitas vezes, para te ajudar. Então se inscreve no canal e já vê o link da descrição, porque eu tô criando um produto que ele vai te ajudar a conseguir seu primeiro cliente e a atender seu primeiro cliente. Depois que você fizer isso, você é gestor de tráfego. E aí você consegue montar a sua agência, acredite em mim. Vamos lá. E aí... Calma, que senão eu tô engasgando já aqui. E aí o que aconteceu? Chegou nesse 10º mês e tudo mais, eu já tava um pouco assim, sendo bem sincero, tá? Eu já tinha conversado com os meus supervisores, já tinha conversado com o CEO, com o CFO, já tinha conversado com o pessoal, porque eu não tava com aquele brilho no olho de continuar fazendo as coisas acontecer ali dentro. Eu já tava querendo ir para um próximo desafio. Porque eu sou muito movido a desafio e quando algo fica muito normal, parece que eu tenho que buscar algum desafio novo. Isso tem muito a ver com quem eu sou. E eu já tava meio saturado, porque eu tava fazendo muitas mesmas coisas e aquilo tava me saturando, até que chegou no momento que eles conversaram comigo também e eles me dispensaram, né? No caso, eles dispensaram algumas pessoas por conta do recurso que a Já Vendeu, a startup, tinha. E eu lembro até hoje, eu mandei mensagem... Eu não lembro se eu já estava namorando, mas eu mandei mensagem na época pra minha namorada, né? Mandei mensagem. E aí quando eu mandei mensagem, assim, eu tava super, mas super feliz. Super feliz, você não tem noção, assim, super feliz. Eu fiquei um pouco em choque, porque eu não esperava, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu fui embora, assim, e aí tinha uma caminhadinha de, sei lá, 5, 10 minutos até o metrô, até o trem. E aí eu fui andando, assim, super feliz, caminhando, me sentindo livre. Porque agora eu ia fazer de fato o que eu estava querendo. E eu tinha uma reserva de emergência. Então, é uma coisa que eu recomendo pra você. Às vezes você quer entrar no mercado digital, você está querendo começar no marketing digital e você não tem uma reserva de emergência. Cara, cria uma reserva de emergência. Isso com certeza vai te ajudar muito, isso vai te dar confiança para quando você for sair do seu trabalho, você for começar a entrar nesse segmento, fazer transição de carreira e assim vai. Então cria uma reserva de emergência. E aí eu lembro que eu cheguei e tudo mais pra minha namorada na época e falei pra ela... Cara, tô muito feliz e tudo mais. Eu lembro que eu, se não me engano, fui pra casa dela no final de semana. Foi alguma coisa assim. E aí eu montei uma lista. E nessa lista tinha tipo assim... Eu sabia que eu ia trabalhar com marketing digital, mas eu não sabia com o quê. Então eu montei uma lista. Aí lá tinha afiliado, lá tinha... YouTube, lá tinha social media, tráfego pago. Tinha um monte de coisa. E aí eu fiquei basicamente... Não tô brincando, tá? O sábado e o domingo, literalmente o dia inteiro estudando. O dia inteiro procurando sobre o que cada coisa fazia, quais eram suas habilidades para você trabalhar com aquilo, copyright. Eu comecei a pesquisar. Até que eu resolvi comprar um produto, né? Eu comprei um curso, não vou falar mal aqui, então nem vou citar, porque não foi um curso que me ajudou praticamente nada. Então, nem quero dizer aqui, tá? Mas foi um curso para afiliado. E aí eu já vi... Se você ganha dinheiro com isso, que bom. Mas o que eu já vi de pessoas começando por esse mercado, porque parece que é mais fácil, é brincadeira. E foi um curso que eu comprei, comecei a aplicar e não consegui resultado nenhum. Eu literalmente não consegui resultado nenhum. E eu não vou dizer que o problema é o curso. Mas
é um mercado que eu vejo que é muito difícil, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro para testar criativo, para testar produtos, são muitas coisas, muitas variáveis. Não é algo que você vai começar e vai conseguir fazer dinheiro. Então não é uma coisa que eu recomendo, mas eu comecei a mexer com isso e aí eu testei, e eu precisava testar. E muitas das vezes você vai ser a mesma coisa. Aqui eu tô falando de tráfego pago e eu vou chegar, tá, na transformação e as coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas eu tô falando com você e o meu objetivo aqui não é somente falar da minha vida, eu tô querendo me aparecer, não. Esse canal é justamente pra você. Não é, pra mim, é pra você. Senão não faz sentido eu fazer vídeo. Então eu comecei como afiliado, testei, mas foi uma coisa rápida. Eu fiquei, eu acho que 2, 3 meses mexendo com aquilo e já percebi logo de cara que não tinha a ver comigo, que não era pra mim. E aí depois eu comprei um outro curso. E aí eu tive que investir. Eu tinha minha reserva de emergência, estava investindo minha reserva de emergência. Recomendo você fazer isso? Talvez, mas eu não vou falar que eu não faria a mesma coisa. Eu faria assim. Nesse meio tempo eu comprei um curso de YouTube. E esse curso de YouTube é um curso muito bom mesmo. Eu aprendi muita coisa de YouTube. Inclusive eu aplico muita coisa aqui. Eu tenho um outro canal no qual eu ensino sobre várias coisas que já bateu mais de 1.000 inscritos, mas eu deixei ele de lado. E nesse curso eu aprendi muita coisa. Então eu aprendi a editar vídeo, pesquisei, estudei, aprendi a editar vídeo, editei vídeo para vários players. Depois também fazia para o meu canal, aprendi SEO no YouTube, aprendi a fazer tudo aqui de uma forma muito rápida. E consequentemente, eu gostava muito, mas também não me trazia resultados. Eu sabia que eu ia ter resultados, mas ia ser resultados muito a longo prazo. E isso é um problema, né, querendo ou não. Porque para pra pensar, você nasceu pobre. Então você não tem recurso financeiro, você tem uma reserva de emergência. Você decidiu ir pro digital. Você mora com seus pais, então você não paga contas e tudo mais, isso é uma coisa muito boa, você não paga aluguel. Mas você também sabe que você não tem tanto tempo. Eu optei por não seguir o caminho tradicional da faculdade e eu sabia que eu precisava fazer as coisas acontecer. E você é a mesma coisa, pode ser que você saiba que você tem que fazer as coisas acontecer. Então, para pra pensar. Eu tinha sido demitido de uma empresa e eu tinha decidido ir pro marketing digital, fazer as coisas pra mim, trabalhar, empreender. Mas eu sabia que eu precisava fazer as coisas acontecer. E aí eu comecei a mexer com o YouTube, isso eu fiz um tempo, tá? E eu não consegui ver resultados. E eu digo resultados expressivos, sabe? Resultados financeiros. Eu ganhava uma graninha, mas era uma coisa muito pequena. E pra mim não fazia sentido. E aí eu via o tráfego pago como uma alternativa de testar e social media. Tráfego pago, quando você vê de cara assim, parece um negócio difícil demais. E não tô falando que é fácil, tá? Mas parece muito difícil. Mas muito difícil. Eu lembro que eu não escolhi tráfego pago mesmo sabendo que fazia sentido pra mim, porque eu gosto de exatas, eu gosto de números, de fazer análise e tudo mais. Porque eu queria o caminho mais fácil nesse sentido. E aí eu escolhi social media. E quando eu escolhi social media, foi de uma forma muito assim bizarra que eu consegui meu primeiro cliente. Eu tava numa saiteria lá e tudo mais, e aí eu gravei um vídeo, editei e tudo mais, e falei com o cara, o dono, e mandei pra ele, falei, gostei, eu quis fazer isso e aquilo, mandei pra ele, ele postou na rede social, e na época assim, a rede social dele era bem pequena, meio que recebeu muitas visualizações, em comparação com o que ele tinha muitas visualizações esse vídeo. E aí, quando eu fui lá a segunda vez, nessa mesma saiteria, ele me chamou pra conversar e perguntou quanto eu cobraria. E olha como eu consegui meu primeiro cliente de social media, foi exatamente desse jeito. Eu comecei a atender, eu lembro que eu cobrei, sei lá, vou chutar um valor aqui, eu não lembro exatamente o valor, eu acho que foi 500, 400 reais, foi um valor assim muito baixo. Mas também foi porque eu não sabia nada, eu tava literalmente chutando um valor pra ele, eu nem sabia o que era social media. E nessa época, eu comecei lá na época estudar com a minha namorada, trabalhar com a minha namorada, começar a mexer com social media, comecei a prospectar clientes, consegui vários clientes de diversos segmentos, começamos a atender vários clientes. Só que nesse meio do caminho eu resolvi fazer intercâmbio, é uma doideira, tá? Eu sei que do nada caiu um intercâmbio aqui, para os Estados Unidos. Como eu falei, eu tinha uma reserva de emergência e eu comecei a fazer essa grana como social media, então eu ia meio que tacar tudo. E aí, o que aconteceu? Acabou dando tudo certo, eu fui para os Estados Unidos e tudo mais,
Mas os clientes ficaram tudo pra minha namorada na época. Então eu literalmente não tinha mais clientes. Fiz o intercâmbio, foi uma experiência incrível. Mudou minha visão, minha perspectiva de mundo. Mudou assim, nossa, vocês não têm noção. Me fez enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Foi muito enriquecedor. Faria de novo. De novo que eu digo, naquela época não me arrependo de nada. Foi uma experiência incrível. Passei perrengue, passei frio. Mas teve muitos momentos incríveis. Muitos momentos bons. Foi a primeira vez que eu esquiei. Vou deixar a foto aqui também. Primeira vez que eu fiz snowboarding. Foi assim uma experiência enriquecedora. Conheci vários lugares, várias pessoas de culturas diferentes. E aí quando eu volto naquele mesmo ponto. O que eu vou fazer do digital? Porque eu já via que não me encaixava com social media. Por quê? Porque os clientes eles levantavam a seguinte objeção. E o social media, se você é social media, você vai me entender. Você tá postando conteúdo, tá, isso e tudo mais, mas cadê os resultados? Cadê os números? Cadê eu vendendo mais? E aí foi nesse momento que eu falei com um amigo, e ele fazia parte, né? Ele era gestor de tráfego. E aí ele me indicou a comunidade Sobral. Inclusive, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui do lado. Mas também, olha a descrição, porque se você não tiver esse valor para investir nessa comunidade Sobral, você consegue com certeza comprar o meu produto. E aí nesse momento foi que eu comecei a pensar e decidir rápido a mexer com gestão de tráfego. Em 3 meses, eu tô falando sério, tá? Em 3 meses, como um gestor de tráfego, já fazia mais que 5 mil reais por mês. E nesse momento, eu percebi que tinha algo diferente em tráfego pago. Por quê? Óbvio, né? Eu estudei muito, e aí eu tô falando sério, tá? Tinha dia que eu estudava 8 horas no dia. Eu peguei as coisas muito rápido porque eu fiquei imerso nisso, só fazia isso da minha vida. E consequentemente eu aprendi e peguei mais rápido. Então eu comecei a fazer 5 mil reais por mês. E foi a primeira vez que eu vi dinheiro de fato. E não era assim. Vi dinheiro picado. Não, era 5 mil reais mesmo. Assim, 5 mil reais dos clientes. E foi muito rápido. Então eu falei, caramba, aqui existe uma oportunidade. Aqui existe algo diferente. E aí logo em seguida, depois ali dos 6 meses, eu já tava fazendo mais de 10 mil reais por mês. E aí eu vi dinheiro de verdade, assim, sabe? Porque para pra pensar, o valor que eu tinha feito maior, assim, querendo ou não, era R$ 2.500 na startup. Então eu tinha que esperar todo dia 5 ali pra ver R$ 2.500. Só que em apenas 3 meses mexendo com o negócio, trabalhando de casa, tendo conforto, assim, de verdade, compensa muito, porque não é somente, dinheiro, não, é liberdade. Eu tô aqui e eu tô falando com você porque eu quero e eu tenho liberdade de tempo pra fazer isso. E eu tô aqui numa boa, se eu quiser daqui a pouco ir no mercado, eu vou no mercado, compro alguma coisa que eu quero e trabalho. Ou, se eu quiser viajar amanhã e trabalhar de outro lugar, eu posso fazer isso. Se eu quiser trabalhar mais tarde, eu posso fazer isso também. Então isso é de fato liberdade, sabe? E aí eu entendo por que eu não me encaixei em nenhuma das oportunidades, em nenhuma das outras coisas. E eu sei que talvez não seja o seu caso. Talvez você até se encaixe. Mas se você busca liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira, é isso que você precisa. Por isso que eu tô te contando literalmente a minha história pra te trazer aqui o que tá acontecendo na minha vida. E eu não terminei, fica até o final desse vídeo. Então eu comecei a fazer e aí eu comecei a ver grana, assim, é diferente. E eu quero que você entenda isso. Você está acostumado a fazer determinado valor, você começa a fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais. Liga um alarme, liga um alerta. Existe alguma coisa diferente nisso que eu estou fazendo. E aí, que começa, né? Eu morava com os meus pais. Então, como eu falei, não pagava contas, não pagava aluguel, era tudo mais simples. Eu resolvi vir morar sozinho e tá sendo uma experiência incrível. Tem vídeo aqui no meu canal quando eu vim morar sozinho, né? Eu mostrando um pouco de como foi. É muito bom e é uma coisa que eu planejava, mas sinceramente nem planejava que ia ser assim tão rápido. Mas aconteceu e eu acredito que quando a gente começa a prosperar, a gente precisa encontrar novos ambientes, acessar novos ambientes, novos lugares.
Então eu vim morar sozinho. Eu contrato hoje nutricionista, contrato hoje avaliador físico. Eu compro, só pra vocês terem uma noção, tá? Eu praticamente não cozinho, geralmente é bem raro. Às vezes eu faço algumas refeições ou outras, mas eu compro marmitas fitness e deixo congelada e são assim todas pesadas com gramas de proteína, carboidrato do jeito que eu quero. Eu tomo um café da manhã com as coisas que eu quero. Eu compro os livros, os cursos. Agora vai ter um evento, o Subido ao Vivo. Se você não sabe o que é ou assim tem a mínima noção, tem um vídeo aqui, pode procurar no canal. Eu sempre faço conteúdo sobre tudo de tráfego pago aqui. E vai ser no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Eu vou ir pra esse evento. Eu vou ir de avião pra esse evento. E eu vou ficar numa das melhores hospedagens nesse evento. Como que se eu trabalho, por exemplo, em outro lugar, eu vou conseguir fazer isso? Eu vou poder ir para uma viagem, eu vou ficar lá sexta, sábado, domingo, recebendo conteúdo, aprendendo, me conectando com novas pessoas, num hotel com piscina, com hotel com café da manhã. Então, isso é possível por conta de recurso financeiro, por conta de liberdade geográfica, do poder trabalhar em qualquer lugar. E isso é uma das pequenas coisas. Eu tô planejando essa viagem pro Rio de Janeiro, eu não sei se depois eu fico mais uma semana lá aproveitando, curtindo praia, ou se eu volto pra depois fazer eu tô querendo fazer como chama? Um cruzeiro. Mas hoje eu tenho liberdade de fazer isso. Justamente, e detalhe, tá? Eu tenho liberdade de fazer isso sem comprometer o meu financeiro. Porque isso que é importante, porque tem um monte de pessoa falando, se eu quiser agora eu compro um carro, se eu quiser agora eu compro um apartamento, se eu quiser agora eu... Sim, qualquer pessoa pode comprar qualquer coisa, assim, se você tem... Mas sem comprometer a sua parte financeira, sem você ter que ficar apertado, sem ficar aquele negócio com medo, não, nada disso. De uma forma leve, de uma forma tranquila. E isso é o que eu tô vivendo hoje, treinar de manhã ou à noite, eu faço isso, dormir o horário que eu quero, obviamente, né, é bom dormir cedo, mas acordar o horário que eu quero, ter essa liberdade pra cuidar do meu corpo, do meu físico, da minha saúde, tudo isso é possível por conta dessa profissão, gestão de tráfego. E eu te contei toda a minha trajetória, toda a minha história, porque talvez você esteja em alguma dessas fases. Talvez você esteja no emprego que você não gosta. Talvez você esteja no emprego que você gosta, mas que não te paga o quanto você acredita que você deveria ser pago. Talvez você queira fazer uma viagem com a sua família, mas você não consegue. Talvez você queira pagar a escola para os seus filhos, mas você não consegue. Talvez você queira pagar alguma coisa para os seus pais, levar eles para almoçar. Quantas vezes eu não levei meus pais pra jantar em restaurantes que gastam uma grana? Quantas vezes eu não fui pra outros lugares que gastam uma grana? Eu fui viajar pra Santa Catarina, eu trabalhei de Santa Catarina. Mas tudo isso é possível porque hoje eu tenho liberdade de tempo, liberdade geográfica e tenho dinheiro pra pagar isso, sem ficar desesperado, sem ficar com medo, sem ficar nada, não, tô tranquilo. Então é por isso que eu quis te contar tudo isso, de verdade, presta atenção em mim. Eu não abriria tudo isso com você se eu não quisesse te ajudar. Eu tô falando isso pra você porque eu quero de fato te ajudar. Eu tô criando um produto que eu vou ter que gravar várias e várias aulas, ou uma aula gigantesca, porque eu quero te ajudar. O meu objetivo aqui é somente te ajudar. Coloca aqui nos comentários algo que eu consiga te ajudar, que eu vou te responder. E se de fato você consegue acreditar em mim, que eu tô trazendo essa história, tô contando tudo que eu tô passando, que eu passei, as coisas que eu tô conquistando pra te ajudar, se inscreve agora nesse canal, coloca aqui nos comentários se isso te ajudou. E vamos junto, vamos construir isso juntos. Não quero somente eu crescer ou só eu mudar de vida, eu quero que você também consiga. Esse é meu objetivo com esse canal.